E aí pessoal, beleza? Tudo jóia? Parado para mais uma aulinha, função horária da posição, no Move, uma análise gráfica. Não se esquece de se inscrever no meu canal para dar uma força, né? Professor Tatá, canal Guinéia, curte aí se você gostar, se não gostar me avisa porque não gostou e vamos nessa. Então, a análise gráfica dos movimentos é um dos tópicos mais importantes da cinemática, né? A parte de introdução ainda, né? Porque a cinemática ela é um capítulo extenso assim. Mas você analisar graficamente, porque um gráfico ele sintetiza muita coisa, ele resume um monte de informação. Para a gente ficar falando um tempão sobre o que vai acontecer, você coloca num gráfico e você tem uma visualização mais direta disso. Então, só para relembrar algumas coisinhas lá de matemática, eu não sou professor de matemática, não tenho essa pretensão, né? Mas algumas coisas são fundamentais, assim, é óbvio que para se formar em física tem que saber matemática, né? Mas, para lembrar, o que é uma função de segundo grau? A função de segundo grau vai ter essa cara assim, ó, f de x é igual a x² mais um bx mais um c, onde o a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque o que vai caracterizar essa função aqui como uma função de segundo grau é justamente esse expoente aqui, né? Esse expoente aqui, 2, ó, vai me dar uma função de segundo grau. Se o C for zero, se o B for zero, não tem problema nenhum. Agora, se o A for zero, então esse termo aqui, anulando, deixa eu tampar ele aqui, ó. Se eu anular esse termo aqui, sobra uma função do primeiro grau. Se eu anular esses dois termos aqui, sobra uma função constante. Então, a condição é que eu tenha justamente esse A diferente de zero. E cada letrinha daquelas ali, cada coeficiente desse, o A, o B e o C, eles têm uma função específica dentro dessa análise que a gente faz. O C, ele é o coeficiente linear. Então, pegando um esboço assim, de um gráfico, ó, não era dessa cor que eu queria. Espera aí. Fazendo um esboço aqui rápido do gráfico, ele vai ficar desse jeito assim, aqui, o eixo X, o eixo Y. O C, ele é o coeficiente linear. Ou seja, o C vai determinar onde vai interceptar o eixo vertical. Então, eu vou marcar aqui, ó, o ponto C é esse. O B, ele está associado à soma das raízes. Claro que o critério todo, lá em matemática, vocês acabam vendo isso. Mas ele vai dar a soma das raízes. Então, quanto maior for o B, mais para cá está a parábola. Quanto menor for o B, mais para lá vai estar a parábola. Se o B for zero, a parábola fica centrada, ela fica simétrica em relação ao eixo Y. Então, o B vai dar esse posicionamento. E o A, que vai ser uma das coisas importantes para a gente, ele vai dar a concavidade da parábola. E assim, quer ver? Ó, se o A for maior do que zero, ou seja, se o A for positivo, o bonequinho fica feliz, ó, ele fica rindo, né? A boca dele fica virada para cima. Então, o A positivo, a concavidade virada para cima. Que é o que vai acontecer aqui, ó. Desse jeito. Então, aqui a gente tem as duas raízes da minha função, ou seja, onde intercepta o eixo horizontal, que vai ser quando a função é zero. O C, claro que esse aqui, ó, ela pode continuar para cá também. Então, o C ele vai interceptar o eixo vertical e a concavidade está associada a isso. Concavidade virada para cima não está subindo ou está descendo. A curva virada para cima ele é positivo, a curva virada para baixo ele vai ser negativo. Beleza? Por que precisa saber isso? Você não precisa ser um profundo conhecedor disso para entender física, mas essa base você tem que ter. Essa base você tem que ter por quê? Porque a nossa função horária da posição do move era o sorvetão. Essa aqui, ó. S igual a SO mais VO vezes T mais A sobre 2T². Eu vou escrever separado assim para a gente poder comparar as funções. E agora eu vou comparar com essa função aqui, ó. F de x é igual. Termo com x ao quadrado embaixo do t ao quadrado. Então, ax². Aí, bx. E aqui o c. Se você observar aqui comigo, olha a relação entre as funções. Ó. O c é o S0. Ou seja, onde intercepta o eixo vertical. Quando o tempo é zero, onde o móvel estava. O v0 é a velocidade inicial. Está associado ao nosso b aqui, né? Então isso não vai ser bem nítido assim nesse diagrama, não é a principal grandeza para a gente, mas o A sim, ó, AT² sobre 2, AX². Então, por sorte ainda, ó, o A é o mesmo que o A aqui, né? Então vai funcionar do mesmo jeito, ó. O S0 é o C, o V0 é o B
e o A não é o A aqui, mas o sinal mesmo. Então, se a aceleração for positiva, a concavidade vai ser virada para cima. Então, agora vamos ver algumas situações, a gente vai ter algumas situações distintas, mas já vamos analisando o que está acontecendo em cada uma delas. Beleza? Vamos pegar essa função e aplicar nos diagramas aqui. Primeiro caso. Então, primeiro caso, eu vou pegar assim, com aceleração positiva, que possibilidades a gente pode ter? Então, vou pegar um primeiro gráfico que faça isso aqui. Ó. Aqui é o S, não quero verde. Eu quero que seja azul, azul. Então, aqui espaço em função do tempo. Eu posso ter um gráfico que seja desse jeito aqui. Então, o que você tem que saber analisar? Primeiro, eu vou fazer de novo aqui, ó, porque a gente não vai ter antes do tempo zero. As funções em matemática, elas têm, nesse caso aqui, um domínio infinito aqui, né? A gente vai começar a partir do zero. E aí, o tempo vai passando e eu vou enxergar o gráfico desse jeito aqui. Então, vou marcar um instante de tempo aqui, tempo 1, um tempo 2 e um tempo 3. Vamos ver. Primeira coisa, concavidade dessa parábola está virada para cima ou para baixo? É a primeira pergunta que você vai se fazer. Como a concavidade está virada para cima, a aceleração vai ser maior do que zero. Ó, a concavidade está virada para cima, né? Formou um U, assim, então a aceleração é maior do que zero. Agora, eu vou separar alguns instantes aqui. Ó. Se você observar esse gráfico, até o instante 2, o gráfico está descendo. Depois do instante 2, o gráfico está subindo. Então, eu vou marcar assim. Do instante 0 até o instante 2, a velocidade vai ser negativa. Por quê? Porque o espaço está diminuindo. Do instante 2 para frente, a velocidade vai ser positiva, porque o espaço está diminuindo. Então, a aceleração, a concavidade determina o sinal da aceleração. O gráfico ser decrescente ou crescente vai determinar o sinal da velocidade. Aí a gente pode classificar. De que forma eu vou classificar? Quando os sinais são iguais, o movimento é acelerado, lembra disso? Quando os sinais são diferentes, o movimento é retardado. Então eu vou botar assim, ó, classificação dele. Até T3, deixa eu botar aqui, até T3, ó, a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Então, movimento retardado. Após 3 segundos, ou não é 3 segundos, né? Brinquei com 3 segundos. Após, não era isso que eu queria fazer, após, após T3, olha o que acontece. A velocidade é positiva porque a função é crescente e a concavidade está virada para cima. Então o movimento passa a ser acelerado. E aí eu te pergunto agora, o que está acontecendo no T2? Se antes dele a velocidade era negativa, depois dele a velocidade é positiva, é porque nele a velocidade vale quanto? Isso, V igual a zero. Que daí a gente já viu isso em vídeos do passado aí, que é o instante em que ocorre inversão, né? Se você olhar no meu canal, tem uma função horária da posição, também para a gente analisar no Move, e tem a função da velocidade, que daí quando ele zera, é o momento que ele vai inverter o sentido do movimento para poder andar para o outro lado, certo? O que está acontecendo em T1 e em T3? T1 e T3 está acontecendo isso, ó. Em T1, ele passa pelo zero, em T3 ele passa pelo zero. Então, digamos que seja aqui, ó. Não sei se você está vendo isso, ó. Aqui. Esse aqui é o zero, é o meu referencial, então esse aqui é o S igual a zero. Então ele estava andando para lá, ele passou uma vez por aqui e agora vai passar de novo, porque ele vai e depois ele volta. Então, esse movimento teve inversão e ele passa 2 vezes pela origem. Se você colocar lá na função horária da posição, ou lá em matemática mesmo, eu diria assim, quais são as raízes da função? As raízes da função é quantas vezes e onde esse gráfico aqui intercepta o eixo horizontal. Nesse caso aqui a gente vai ter 2 raízes reais e diferentes, ele passa em instantes diferentes. Quer ver o próximo gráfico? Era só para ilustrar isso, ó. Espaço em função do tempo. Eu poderia ter um gráfico que faz assim, ó.
Esse instante t que eu estou marcando aqui, ele é um instante onde ocorre a inversão. Então, também é um instante em que ele passa na origem. Então ele passa uma vez na origem e é justamente o momento que ele inverte. Então, ele vai fazer isso, ó. Ele vai chegar até aqui, daí ele para e volta. Na origem ele para e volta. Em matemática, você resolveria isso aqui, ia dar assim, duas raízes reais e iguais. Então ele inverte o sentido uma vez e ele passa uma vez na origem, fisicamente. Ele vai na origem e volta. Em matemática seria as duas raízes reais iguais. Quer ver o que pode acontecer agora? Em física pode acontecer isso, ó. Faz assim. Desse jeito. Esse instante de tempo aqui, ele inverte o sentido. De qualquer forma, ele inverteu o sentido do movimento. Porém, ele não passa na origem. Aí, se você for calcular as raízes da função, você vai achar vai dar a raiz quadrada de um número negativo, né? Então, ela vai ser um número complexo. Não vai pertencer mais ao sistema real, né? Ao número real. Então, a gente dá como resposta assim, não possui raízes reais. Para a gente, ele não passou na origem. O que significa isso? Claro que existe, né? Ó, aqui é a origem. Então, ele vem, ó, ele para aqui e volta. Então, ele não chegou na origem para inverter. Ele não chegou, nem chegou nela, quanto mais passar. Então, no primeiro caso, ó, ele foi e voltou, passou duas vezes. No segundo caso, ele chegou na origem, parou e voltou. E no terceiro caso, ele parou antes. Então, a gente tem essas três possibilidades. Todos esses aqui que eu desenhei, eles têm uma aceleração positiva. O próximo agora vai ficar assim, ó. Quer ver? Tirei um print da tela, não sei porquê, né? Então, espaço, em função do tempo, eu vou marcar aqui, ó, C, e eu vou fazer isso. Ó, um tempo 1, um tempo 2 e um tempo 3. Mesma análise de antes. O que aconteceu no tempo 1 e o que aconteceu no tempo 3? É quando ele passa na origem. Vamos anotar isso. Tempo 1 e tempo 3 está na origem. Então, teremos duas raízes reais e distintas. O que aconteceu no tempo 2? Ocorreu inversão, e inversão V igual a zero. E qual a classificação desse movimento? Agora você vai ver assim, a concavidade dele está virada para baixo. Como a concavidade virada para baixo, a aceleração é negativa. A aceleração é menor do que zero. E agora vamos analisar a velocidade. A velocidade ela vai ter uma classificação até inverter e depois de inverter. Observa aqui comigo. Ó. À medida que passa o tempo, o espaço aumenta. Se o espaço aumenta, significa que a velocidade é positiva. Ele está saindo da posição, sei lá, menos 10 e está indo para o 0, vai até o 3. Chegou no 3, ele para e volta. Quando ele parar e voltar, a velocidade passa a ser negativa. Classificando, então, até T2, o movimento vai ser de que tipo? É isso aí, né? Até T2. Como eu acabei isso aqui. A velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Então, movimento retardado. Dado. E após T2, o movimento é acelerado. Por que ele é acelerado? Porque a aceleração é negativa, velocidade negativa também. Continua valendo a mesma coisa. Sinais iguais acelerado, diferente retardado. Beleza? Eu mudei de ideia aqui, eu não vou mostrar todos esses. Ó. Vamos resolver o exercício. Analise o diagrama da posição S em função do tempo T e assinale a alternativa correta. Então vamos ver. Ó. Eu tenho um diagrama de espaço em função do tempo, uma parábola aqui, com a curva virada para cima. Então a aceleração é positiva, porque a curva está virada para cima. É uma função crescente ou decrescente? Crescente. Por ser uma função crescente, a velocidade é positiva. Então ele é um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, e acelerado, porque os sinais são iguais. Vamos achar uma alternativa compatível com isso agora. Ó. Letra A. O movimento descrito pelo gráfico acima tem velocidade constante. Não. No movimento descrito pelo gráfico, a velocidade é crescente e a aceleração é constante. Isso aí. Quer ver? Vamos ver aqui as outras. Ó. No movimento descrito pelo gráfico, a velocidade é constante. Não, é a mesma coisa, né? O móvel representado pelo gráfico acima encontra-se em processo de frenagem. Não, né? É que poderia ser somatório, sim, então, letra B. Ó.
Ele está aumentando a velocidade, é um movimento acelerado. Fechou? O próximo exercício bem importante. Ó. O gráfico abaixo mostra a variação do espaço de um móvel em função do tempo. A gente vai classificar trecho por trecho. Deixa eu só ver aqui. Ó. A gente vai classificar. Eu vou classificar o primeiro pedacinho. Vou botar uma cor mais bonitinha. Coisas que eu tenho que saber. Quando a concavidade for para cima, a aceleração é positiva. Concavidade para baixo, a aceleração negativa. Quando a função for crescente, a velocidade é positiva. Quando ela for decrescente, a velocidade é negativa. É isso que eu tenho que fazer para classificar. Então, eu vou olhar o movimento 1 agora. Acompanha comigo. Primeira coisa, tem uma concavidade virada para cima, né? Se eu completar essa curva ali, ó, no trecho 1, a concavidade é para cima. Então, a aceleração é positiva, né? Está virada assim. E a função é crescente. Então, a velocidade é positiva também. Classificação desse movimento. Porque a velocidade é positiva, ele é progressivo. Porque os sinais são iguais, ele é acelerado. Beleza? Então, progressivo, porque a velocidade é positiva. Acelerado, porque os dois sinais são iguais. Dando a sequência aqui do movimento. Ó. Segunda coisa. Tendo isso aqui do lado, tendo isso aqui, está resolvido o problema todo. Ó. Porque agora eu vou ver. Ó, a curva está para baixo. Porque a curva está para baixo, a aceleração é negativa. Porém, a função é crescente, né? Ó, o gráfico continua subindo. Então, porque a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Só que agora a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. Então ele é retardado. Retardado. Entendeu? É um pouquinho diferente do gráfico da velocidade. Ó, peraí. Pausa. Tá. Próximo trecho. 3. Vamos olhar. O 3 ó, não tem concavidade. Se não tem concavidade nem para cima nem para baixo, então é reto, a aceleração é 0. Mas está decrescendo, então a velocidade é negativa. Classificação desse movimento. Não é nem acelerado nem retardado, eu só posso dizer que ele é um movimento retrógrado. E será uniforme. Porque ele não é nem acelerado, não é retardado, mas está em movimento, então o movimento é uniforme. Então, reto, não tem aceleração, função decrescente, velocidade negativa. Vamos fazer o 4. Ó, a concavidade do 4 está virada para cima, e do 5 também vai estar, né? Então é a mesma curva aqui. Ó. Então, concavidade virada para cima, a aceleração positiva. Porém, a função é decrescente, então a velocidade é negativa. Ó, concavidade é para cima, mas ele está decrescendo. Tanto que daqui a pouco ele vai parar para voltar, né? Então, ele vai ser um movimento retrógrado. E como os sinais são diferentes, retardado. Só cuida assim, né? Os motivos. Ó. Ele é retrógrado porque a velocidade é negativa. Ele é retardado porque os sinais são diferentes. Tá vendo? Os motivos são diferentes. Ó, muito bem. E o último trecho, o 5. Ó, curva para cima. Aceleração, isso, positivo. Função crescente, velocidade, isso, positivo. Então ele vai ser um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva. Acelerado, porque os sinais são iguais. Beleza? Então tá. Vamos fazer mais um exercício aqui, ó. Ó. É uma questão da UFSC, que eu adaptei, né? Universidade Federal de Santa Catarina, e deixei numa pergunta só. E, ó, uma pequena bola é lançada verticalmente para cima, sob ação somente da força peso, onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O gráfico representa a posição de uma bola em função do tempo. Determine a função horária desse movimento, considerando a altura inicial nula. Então, é para montar o sorvete disso aqui, ó. S igual a SO, mais V0 vezes T, mais A T quadrado sobre 2. Coisas importantes. O A, a gente já sabe que vai ser o G. Então, eu vou até botar de vermelho ali, ó.
para você ver melhor. Ó. Esse aqui vai ser o nosso G, que é a aceleração, que é o que vai entrar no lugar do A. Ele disse que a altura inicial é 0. Então esse 0 é 0, ele começou desse ponto aqui. Beleza. Falta a velocidade inicial para eu montar isso. E agora é que eu preciso que você pense junto comigo. Eu vou escrever pouco aqui, mas eu vou falar o que eu estou pensando para resolver isso. Eu sei nesse gráfico assim, que no instante 0, ele está na posição 0. No instante 4, ele está na posição 0 de novo. Então ele foi e voltou. O que aconteceu com ele na posição 2? Na posição 2, no instante de tempo 2, desculpa, a velocidade dele é 0, né? Porque lembra da análise de gráfico de agora há pouco? Quando chega no vértice da parábola, é o momento que ele inverte o sentido do movimento. Então, ele saiu com uma velocidade inicial que eu não sei qual é, mas eu sei que depois de 2 segundos ele parou de se deslocar. Então pensa comigo agora, pensa. Eu já vou botar aqui, mas pensa comigo. Ó. Ele parou de subir depois de 2 segundos. 2 segundos. Ele foi jogado para cima com uma velocidade e a aceleração da gravidade dele é de 10 em 10. O que significa a aceleração ser 10? Que a cada segundo que passa, a velocidade dele diminui quanto? 10. Para ele perder tudo em 2 segundos, com que velocidade eu tive que jogar? Ó, em 1 segundo ele perde 10, em 1 segundo ele perde 10. Ele perdeu 20, né? Então, a velocidade inicial dele vai ser de 20 metros por segundo. Positiva, porque ele vai subir, né? Adotando esse referencial do problema. Quer ver? Se esse tempo aqui fosse 3, qual a velocidade que eu teria jogado ele? 30, porque a cada segundo ele perde 10 na sua velocidade. Dá para equacionar isso? Dá, ó. Deixa eu pegar essa função. V igual a V0 mais G vezes T. Velocidade final tem que ser 0. A velocidade inicial eu não sei. Menos 10 vezes o tempo que é 2. Então a velocidade inicial vai dar 20 metros por segundo. Eu posso usar a função da velocidade. Claro, devo usar, né? Olha que eu tenho ela. Beleza? Mas dá para fazer de cabeça, assim. Aí você ganha um tempinho para resolver a questão. Agora vamos montar a função, ó. S, deixa eu montar de azul. S vai ser igual. O S0 é 0. O V0 eu descobri que é 20. T. Aí menos, porque a concavidade da parábola sendo virada para baixo significa que a aceleração é negativa. Porque eu já usei aqui negativo para poder resolver, né? E a concavidade só corrobora isso que eu estou falando. Aí vai ficar menos 10 dividido por 2 vai dar menos 5 T ao quadrado. Essa aqui é a função que descreve o movimento desse corpo na direção vertical. Beleza? Dá uma olhada com calma nisso aqui. Como é um vídeo, você pode voltar, né? Você pode rever, mas é um exercício importante, assim, uma análise. Nessa questão da UFSC que eu alterei, na verdade, teria agora um somatório fazendo várias afirmações. A velocidade inicial é 20, a aceleração dele é da gravidade, além da força-peso atua o atrito. Não tem atrito, porque não tem resistência nenhuma. Isso aqui eu só posso usar dessa forma, porque não tem atrito nenhum. Beleza? Isso aí. Boa aula, bons estudos aí. Divirta-se. Guiné.